Bom, boa noite, meu nome é Ricardo e hoje eu estou aqui para falar sobre um tema um tanto inusitado nessa comunicação que eu decidi chamar de Lacan e a Cabala dos Significantes, que envolve basicamente psicanálise lacaniana e o misticismo judaico, sobretudo a vertente que é conhecida como Kabbalah, ou Cabala. Um instante. Bom, já de antemão, eu queria começar deixando claro que minha abordagem aqui sobre o tema busca fazer um diálogo entre alguns aspectos da teoria dos significantes de Lacan com alguns aspectos da mística judaica, né? Mais ciente que a psicanálise não é nem deve ser entendida, né, como uma forma de misticismo ou incorporar uma mística ao seu trabalho. Não acho que isso seria proveitoso nem para a psicanálise se mesclar o misticismo, nem para o misticismo ser psicologizado pela psicanálise. Então, vamos entender como dois campos muito distintos, cada um com seu valor dentro daquilo que se propõe. No entanto, a psicanálise, desde o princípio, com Freud, ela dialogou com muitas outras áreas e não foi diferente também com a psicanálise lacaniana. Então, eu acredito que vale a pena olhar para paradigmas ou cosmovisões que se debruçam sobre os mesmos elementos, ainda que com uma abordagem diferente, e ver o que a gente pode absorver dessas outras formas de pensar para refletir sobre o saber e fazer da psicanálise. E eu acho que a gente está num momento apropriado para fazer isso, inclusive, porque ano passado a gente teve a publicação no Brasil da tradução do Seminário 14 pela editora Zahar, intitulado A Lógica do Fantasma, e a arte escolhida para estampar a capa, não só aqui no Brasil, como a publicação original também, como vocês podem ver na imagem, é Anatomy Occultus, que é do artista norte-americano Chuck Vinson. Ele criou essa arte como um produto de uma série de estudos pessoais sobre a árvore da vida, que é o diagrama principal dentro da Kabbalah, que eu vou explicar melhor daqui a pouco. E esse diagrama, resumidamente, representa o processo de criação do mundo pelo Deus judaico e também uma escada de acesso a esse Deus pela humanidade, mas é um sistema bastante complexo e simbólico que, infelizmente, eu não vou poder me aprofundar aqui, porque isso exigiria um seminário apenas para isso, mas eu vou buscar apontar os elementos que influenciaram a escolha dessa imagem para a capa desse seminário em específico. Mas, segundo as palavras do próprio artista, ele buscou representar nessa obra, através de símbolos, seu próprio aprendizado sobre o tema da árvore da vida, de forma que ele conseguisse dar conta de uma série de conceitos que, na perspectiva dele, estariam interrelacionados. Dá para se dizer que tem até mesmo um caráter mnemônico, que ao olhar para a imagem ele pudesse recordar esses conceitos e a forma que eles se relacionam entre si. A imagem da árvore da vida também está sobreposta a uma figura humana, que é conhecida como Adam Kadmon, que é a imagem do homem primordial, que é o verdadeiro motivo da escolha dessa capa. E caso vocês ainda estejam um pouco perdidos, eu vou passar uma explicação geral de como vai se estruturar esse seminário. Então, eu vou trabalhar a partir de dois elementos da obra de Lacan, principalmente. O primeiro deles é um trecho do Seminário 10, onde Lacan conta ter sido chamado por alguém de último cabalista cristão, e em seguida vou trazer o trecho do Seminário 14, que motivou a escolha da imagem, da capa, e tentar explicar como se relaciona esse trecho, como esse trecho se relaciona com ela.
Para abordar esses dois assuntos, primeiro eu vou explicar a teoria dos significantes do Lacan e depois o que é Cabala e o que é árvore da vida. Então, primeiro eu vou passar aqui o trecho que eu mencionei. Então, o trecho diz o seguinte: um dos que são aqui evocados, e isso realmente não equivale a designar ninguém em meu auditório, chamou-me um dia, num bilhete particular, de o último dos cabalistas cristãos. Fiquem tranquilos, se é possível que eu me demore numa investigação que jogue propriamente com o cálculo dos significantes. Minha gemátria não se perderá em seu cômputo. Nunca me fará tomar, se me atrevo a dizê-lo, meu gato, pela lebre do conhecimento. E mais, se essa lebre se revelar surda, mais me fará, se necessário, reconhecer nela meu gato. Esse trecho enigmático do Seminário 10, eu vou tentar desenvolver o que ele está falando a partir dos próximos slides. Bom, a teoria dos significantes. Lacan ele pega esse conceito de significante, significado do Saussure, e defende que o signo linguístico é composto de significante e significado, sendo o significante o som que emitimos ou ouvimos e reconhecemos como uma palavra, e o significado que é a ideia que temos atrelada a esse som. Geralmente uma imagem mental que surge quando a gente entra em contato com o som. Isso seria o significado. Se eu digo lápis, eu estou pronunciando um significante e a imagem de um lápis que surgiu na cabeça de vocês é o significado. Mas como a linguagem ela é uma convenção, ou seja, a gente se convenciona a utilizar determinado som para nomear determinado objeto, você vai defender que a relação entre significante e significado é arbitrária. Não há uma ligação real entre o objeto lápis e o som lápis. Apenas se convencionou a usar o som lápis para se referir a um lápis, mas a gente poderia chamar de qualquer outra coisa. Mas o ponto é que, embora a gente pudesse chamar de qualquer outra coisa, a gente não chama. A gente estabelece um caráter de unicidade entre os significantes e significado, o que permite a diferença. O som lápis tem significado de lápis, porque usamos ele para nos referirmos ao lápis e não usamos para qualquer outra coisa. A gente não vai usar divã para falar do lápis e nem lápis para falar do divã. Tem um trecho do filme do Peter Pan, e eu não sei se vocês estão familiarizados, mas que eu sempre penso quando eu vou pensar a respeito, né, da teoria dos significantes, que Peter Pan ele tem uma cena em que ele pergunta para Wendy, se eu não me engano, o que é um beijo, e ela pede para ele fechar os olhos, mas ela fica tímida de dar o beijo, e então ela pega um dedal, que é aquele objeto de costura, né, para impedir de furar o dedo com a agulha. E ela pega esse dedal e coloca na mão dele e diz que é um beijo. Mais para frente, ela dá um beijo nele e ele pergunta o que é isso. E ela diz que é um dedal. Nesse caso, as palavras dedal e beijo são significantes e o significado, o objeto metálico que ela colocou na mão dele e o próprio ato de beijar. Como a relação entre significante e significado é arbitrária, ela consegue inverter, atribuindo o significante para outro significado. Quando Lacan se apropria desses conceitos, ele cria também uma hierarquia entre eles que não estava presente em Saussure. Essa hierarquia é representada pela forma S maiúsculo sobre S minúsculo, que vocês estão vendo no slide, separados por uma barra.
O S maiúsculo representa o significante que domina sobre o significado, representado pelo S minúsculo. A barra indica que o significado não pode ser acessado diretamente pelo significante, porque o significante aponta para outro significante, que aponta para outro significante, e assim sucessivamente, mantendo o significado sempre mais distanciado. Em outras palavras, um significante sozinho não diz muita coisa. O significado de um significante vai sempre se dar de acordo com a posição que esse significante ocupa em uma cadeia de outros significantes. Então, enquanto o Saussure, tanto o significado para ele atribuído a um significante, quanto um significante atribuído a um significado, você vai ter uma relação arbitrária entre os dois. Já para Lacan, o significante que vai organizar a construção de um significado com base em uma cadeia de outros significantes, a estrutura vai ser bem diferente. Não sei se dá para pegar, mas o significado ele não entra aí. Ele é uma coisa que está ali sendo circulada. Bom, para eu dizer o significado do significante lápis, eu vou precisar conhecer outros significantes que ocupam a mesma cadeia. Significantes como... Isso aqui é aleatório, tá? Significantes como papel, borracha, etc. E seus significados particulares, vamos dizer assim, do sujeito. Isso quer dizer que o significado atribuído a um significante vai mudar de sujeito para sujeito, de forma que o analista não pode simplesmente assumir que entende o que o analisante diz, por mais óbvio que possa parecer à primeira vista. Se ele ainda não se apropriou do vocabulário desse analisante, com suas cadeias de significantes e seus significados, ele não vai poder dizer que compreende aquilo. E talvez ele nem venha a poder compreender de fato, mas ele vai ali tentando pegar esse significado que está ali perdido no meio de vários significantes. E é aí que a gente vai poder falar sobre um discurso do inconsciente. Para Lacan, o inconsciente ele é estruturado como linguagem. E isso é uma leitura que ele faz a partir do próprio papel que a linguagem ocupa já na psicanálise freudiana. Freud já interpretava seus pacientes através da análise de lapsos, atos falhos, sonhos, sintomas que são formas de deslocamento ali da linguagem. No ato falho, a gente vai ter uma substituição de uma palavra por outra, de forma involuntária. No lapso, informações desaparecem ali. Nos sonhos, informações são codificadas através de imagens, etc. E é só através desses elementos que Lacan chama de formações do inconsciente que a gente vai poder vislumbrar a existência desse inconsciente, sempre através do que é dito pelo sujeito. Bom, a forma desse deslocamento da linguagem que a gente observa nas formações do inconsciente seriam duas que Lacan chama de metáfora e metonímia. São dois conceitos que ele também pega emprestado da linguística, mas dessa vez do Jacobi, que já tinha proposto, inclusive, uma relação da sua teoria com a psicanálise. Quando ele lança o uso desses dois conceitos, ele cita Freud e aplica por si mesmo ali a psicanálise, só que o Lacan acaba indo num caminho um pouquinho diferente do que Jacobson estava propondo. Bom, a metáfora, ela opera por substituição. Isso quer dizer que substituímos uma palavra por outra que normalmente não teria aquele sentido que está sendo empregado, ou seja, a gente usa um significante que normalmente possui um significado atribuído a ele, mas para representar um significado diferente do usual, que pertenceria a um outro significante. Quando se fala de recalque, ou seja, quando algo que é motivo ali de conflito interno é recalcado, se torna inconsciente, o que está sendo recalcado é o significante.
nunca o afeto relacionado a esse significante. Isso quer dizer que o afeto permanece e se cola a um outro significante. Essa substituição de significantes é o que Lacan vai chamar de metáfora. Isso acaba se desdobrando para coisas mais complexas, assim. Mas para o nosso objetivo aqui hoje, eu acho que é o suficiente ter isso em mente. E um significante é inconscientemente utilizado para substituir o significante recalcado. No caso da metonímia, a operação é feita por contiguidade, ou seja, proximidade e similaridade entre uma palavra e outra. Um exemplo clássico é substituir a palavra, isso aqui não na psicanálise, mas numa explicação geral sobre o que é metonímia mesmo. Um exemplo clássico seria substituir a palavra realeza, o rei, a coxa, enfim, pela palavra coroa, que está próxima. O rei usa coroa, então ao invés de você falar o rei, você fala a coroa decidiu tal coisa. No que se refere ao inconsciente, a metonímia ela se dá, né, na forma como os significantes deslizam ao longo da cadeia. O sujeito não tem acesso ao significante recalcado, mas contorna ele através dos significantes que estão próximos. Isso faz com que o sujeito se mantenha movimentando o seu campo simbólico, sempre trazendo um significante novo para tentar dizer o que não pode ser dito, que é o que está ali recalcado. Nesse sentido, a escuta analítica ela é uma escuta dos significantes, que é onde o inconsciente vai aparecer, nas entrelinhas do que está sendo dito. Algo que está sendo dito sem que o analisante diga diretamente, sem que o analisante ao menos saiba o que está dizendo. Algo que aparece nos significantes que se repetem em diferentes contextos da fala e que demarcam um ponto que o analisante não consegue dizer. Bom, agora eu expliquei esses elementos que eu acho que são centrais para entender o assunto que eu vou trazer. Então, agora a gente vai partir para a Cabala. Bom, a Cabala, ou Cabalá, como é dito em hebraico, é uma das formas do misticismo judaico. A mística judaica, pelo menos enquanto fato histórico, com documentos que comprovam a existência, surge nos primeiros séculos da Era Comum. Isso não significa que não existia antes, porque pode ter havido ali uma tradição oral, alguns estudiosos apostam em algo nesse sentido, mas o que a gente tem de cabala histórica, pelo menos com relação à mística, surge nesse período. Primeiramente, ela surge na forma do misticismo da Merkavá, que eram tentativas de reproduzir as visões de Ezequiel através do transe místico. E ela vai evoluindo durante os séculos até assumir a forma conhecida como Kabbalah no século XII, quando começam a surgir obras baseadas nesse diagrama aqui, que é o diagrama da árvore da vida. Quem tiver interesse em entender com mais detalhes todo o processo histórico em torno da mística judaica e o surgimento da Kabbalah dentro de uma perspectiva histórica e acadêmica, eu recomendo esse livro, que é A Mística Judaica, do Gershon Scholem, que continua sendo a principal referência assim, sobre o assunto. Um fato interessante é que ele dedica esse livro a Walter Benjamin, que era amigo dele, e o livro traz um estudo muito bom sobre as etapas de transformação da mística judaica e todo o contexto histórico por trás de cada uma delas. Tem uns 2 comentários misóginos dentro do texto, mas que vale a pena filtrar esses 2 comentários, porque o restante das informações dá para compreender assim de uma forma muito clara todo esse processo histórico. Mas voltando, a Kabbalah é um sistema místico extremamente complexo, e se eu fosse me ater a todos os detalhes, precisaria de um curso focado somente nesse assunto, e ainda assim sobrariam algumas coisas a serem ditas. Então, meu foco nesse momento vai ser no diagrama da árvore da vida, e somente
dentro de um aspecto muito específico dele, que é a relação que ele possui com os números e com as letras, que é onde vai acontecer o diálogo com a psicanálise lacaniana. Eu vou evitar usar muitos termos específicos na maior parte do tempo, para que vocês não precisem ter que guardar o significado de cada um e a coisa fique mais confusa do que já é. Bom, caso alguém não tenha percebido, esse diagrama é o mesmo que está presente na capa do Seminário 14, pelo menos uma das versões do diagrama, né? Nessa a gente não vai ter a imagem de Adam Kadmon, o homem primordial. Eles costumam ter uma outra variação na forma como é estruturado esse diagrama. Vai variar ali de autor para autor. Eu também não vou me aprofundar muito em questão de autores da Kabbalah, porque são vertentes diferentes, escolas diferentes, com uma coisa, algumas coisas se repetem, outras não. Eu acho que não caberia explicar sobre isso aqui. Bom, basicamente, esse diagrama ele é estruturado por esses 10 pontos, que são chamados de Sefirot. Esses são nomes que eu vou pedir para vocês, assim, que guardem, um dos poucos, assim, que eu vou pedir que guardem, e 22 linhas que conectam esses pontos e são chamadas de caminhos. A palavra Sefirot, na verdade, ela é o plural da palavra Sefirah, que significa contagem. Alguns textos traduzem como número, mas a palavra significa literalmente contagem. Então, você tem de cima para baixo uma contagem que vai do 1, que representa a unidade de Deus, até o 10, que representa o ponto onde culmina a criação, que é onde nós viveríamos na concepção cabalística. Quando eu digo nós viveríamos, eu não quero dizer um lugar onde a gente habita, mas sim uma etapa do processo contínuo da criação, que vai de Deus até esse ponto, digamos assim. Bom, nas linhas que conectam os pontos da Sefirot, nós temos as 22 letras do alfabeto hebraico, que somando com a contagem até 10, dá o que é conhecido por 32 vias da sabedoria, ou simplesmente a árvore da vida como um todo. A árvore da vida ela tem muitos significados, como eu falei, e muitas relações dinâmicas entre suas partes, assim. Mas o ponto central é que ela funciona como uma escala, quando vista de cima para baixo, que são as etapas da criação do mundo pelo Deus judaico, e também uma escada que a humanidade pode utilizar para chegar até ele através de transe ou simplesmente se identificando com as etapas dessa contagem. Por exemplo, a quarta sefirá, ela é chamada de Hesed, se traduz como bondade ou misericórdia. E se a gente for bom e misericordioso nessa concepção, vai estar se relacionando com essa séfira, essa sefirá, e utilizando suas características, né, como um degrau. Então, cada uma vai ter um significado e a pessoa que conseguir se adequar a todas é conduzida a ser englobada novamente pela unidade inicial. Isso quer dizer que a subjetividade da pessoa vai ser diluída no todo de onde ela se originou, que é a unidade divina. Então, um objetivo comum de diversas formas de misticismo são associados a um sentimento que é muitas vezes atingido em experiências de êxtase e que Freud aborda no Mal-Estar na Civilização, com o nome de sentimento oceânico. Uma analogia que relaciona o espírito humano a uma gota de água que retorna para o oceano, de onde ela se originou, e uma vez tendo se misturado a água do oceano,
tudo aquilo que a caracterizava como uma individualidade se desfaz, restando apenas o oceano, ou seja, a unidade. O início da contagem ali. Então, na concepção de Freud, esse sentimento oceânico ele seria um remanescente do narcisismo primário, um resquício de um momento do desenvolvimento infantil em que o ego ainda não se diferenciava do mundo externo. Já Lacan acaba abordando essa diluição da subjetividade no Seminário 20, quando ele fala de misticismo, principalmente cristão, com João da Cruz e as experiências místicas atreladas a santos. E ele acaba relacionando com a ideia de gozo feminino, mas que eu não vou poder me aprofundar aqui. Já falei aqui um pouco dessa parte numérica da Sefirot, como uma contagem, então vamos debruçar um pouco sobre o papel místico do alfabeto, o Aleph Beit hebraico. Um instante. Bom, o alfabeto hebraico ele é composto por 22 letras consoantes, escritas da direita para a esquerda, e cada uma com um valor numérico associado. Porque se na nossa cultura a gente tem letras e tem como coisas separadas de números, né? Para eles são os mesmos caracteres. Então, para se realizar uma contagem, como vemos na Sefirot, a gente vai precisar de números que são representados pelas letras presentes nos 22 caminhos, aquelas linhas que eu mostrei no diagrama. Então, se você quer escrever 22 em hebraico, você vai precisar juntar a letra Kaf, que vale 20, com a letra Beit, que vale 2. Logo, a gente vai ter 22. E é comum usar essa estrofe que vocês, esse apóstrofe, desculpa, que vocês estão vendo aí, para indicar quando é um número e não uma palavra, mas nem sempre vai ter, principalmente quando a gente estiver trabalhando com textos antigos. Bom, mas como eu falei, são 22 consoantes. Isso porque o alfabeto hebraico ele não possui vogais. Elas existem na fala, mas não existem na escrita. Então, na interpretação mística, isso ocorre porque as letras consoantes elas são como corpos e as vogais como espíritos. Então, se você tem a letra Beit, que é equivalente ao nosso B, e ela é habitada pelo espírito da vogal A, ela se torna Ba. Mas isso não é representado. A gente só vai ter representação para o corpo, o espírito é invisível, então vai ter só o B mesmo ali, não vai ter o A. O A está posto como algo que habita o B naquele momento. Isso quer dizer que para eu saber ler uma palavra escrita em hebraico, eu vou precisar conhecer como essa palavra é quando falada. Só assim eu vou poder identificar quais vogais eu devo usar ao pronunciar o que está escrito, porque não tem uma representação dessas vogais. E isso se torna mais difícil quando a gente tem palavras diferentes, escritas com as mesmas consoantes. Elas são lidas diferentes por causa das vogais, mas na hora de escrever elas vão ser iguais, porque existem vogais diferentes, mas elas não estão escritas, elas só são lidas. Então, você vai ter as mesmas consoantes ali. Bom, então eu trouxe aqui um exemplo que é as palavras sefer, que significa livro em hebraico, e a palavra safar, que significa contou. Como eu vou saber quando ler sefer e quando ler safar? Só o contexto que vai dizer, apenas. Porque como uma pessoa que conhece aquela palavra, vai reconhecer naquele contexto como ela vai poder ser lida, porque não existe uma diferença na escrita. Isso trouxe outro problema, que é o problema do tetragrama.
O tetragrama são 4 letras que formam o nome próprio de Deus na Bíblia, mas como esse nome aparece apenas nas Escrituras e não é pronunciado com frequência devido ao mandamento que não se deve pronunciar o nome de Deus em vão, acabou que as vogais desse nome elas foram esquecidas por falta de pronúncia do nome e por não possuírem uma representação, né? Restando apenas a forma escrita, que é as letras Yud, Re, Vav, Re. E muitas hipóteses surgiram ao longo do tempo, algumas hoje em dia é quase certo que seja a pronúncia correta, mas ainda assim não tem como comprovar que seja. E dentre as hipóteses que surgiram, a gente vai ter Yahová ou Iavé, que são os nossos Jeová e Javé no português, assim. Então, uma coisa curiosa sobre Yahová é que, bom, aqui a gente tem Y porque não tem som de J no hebraico, né? Isso aí foi uma coisa que veio assim para a nossa língua, no caso. Mas, bom, mas o interessante sobre o Yahová, que é o nosso Jeová, é que ela não é exatamente uma hipótese de pronúncia. Essa versão ela foi criada por um conjunto de escribas do século 6 e 10, conhecidos como massoretas, que simplesmente pegaram as vogais da palavra hebraica Adonai, que significa Senhor, e quando você lê na Bíblia ali a palavra Senhor, geralmente, na maioria das vezes, é Adonai que estaria no original, que era uma palavra já utilizada para não precisar dizer o nome do Deus judaico. E aí pegou as vogais só, o A, o O, o A e o I de Adonai. O I não, porque o I, na verdade, seria o Y, que é uma consoante. Então, o A, o O e o A, e transferiu para as consoantes do nome que não se sabia quais vogais tinha, e aí virou esse Aová, mas não é uma hipótese de forma alguma. Para quem tiver interesse sobre esse assunto, eu recomendo o livro A Origem de Javé, o Deus de Israel e o seu nome, do acadêmico Thomas Homer. Bom, vamos para o papel místico do alfabeto. Sobre os maçoretas, uma contribuição importante deles foi a criação dos sinais maçoréticos, que são essas pontuações nas consoantes, para quem não está familiarizado com o hebraico bíblico, conseguir pronunciar as palavras que não são de uso comum no hebraico moderno. Então, esses sinais passam a representar as vogais, como vocês podem ver nesse exemplo. Com eles, a gente sabe quando dizer sefer e quando dizer safa, apesar das duas palavras possuírem as mesmas consoantes. Geralmente, quem está começando no hebraico usa bastante também, mas não é de uso tão comum no dia a dia dos nativos. Mas por que eu estou falando tanto sobre essas questões gramaticais do hebraico? Bom, as letras, a gramática e também as palavras, elas possuem um valor místico muito importante dentro da Kabbalah. O esquema da árvore da vida surge através de um texto escrito entre o século III e o século IV, chamado Sefer Yetzirah. Ele que vai dar origem à forma da mística judaica conhecida como Kabbalah. Como eu falei anteriormente, ela tinha outros formatos, outra proposta. Sefer Yetzirah se traduz normalmente como livro da criação, mas a tradução mais correta seria da formação, porque é a criação a partir de elementos que já foram criados. A ontologia da criação para Kabbalah, ela se dá a partir de 4 níveis, que são o nada, a criação que se dá a partir do nada, ou seja, você tem o nada e no instante seguinte passa a existir algo. Algo foi criado a partir do nada. O nível seguinte é a formação, que é a criação a partir do que já foi criado, a partir do nada, do que já foi criado a partir do nada. A gente tem o nada, se criou alguma coisa, e se formou alguma coisa a partir disso que foi criado. E um exemplo é Adão. Adão não é criado a partir do nada.
ele é criado do barro nessa perspectiva. Um elemento que já tinha sido criado para que ele pudesse ser formado a partir dele. E o quarto nível é a fabricação. Traduzem muitas vezes como nível da ação, mas a tradução correta seria da fabricação mesmo, que é quando a criatura cria algo com sua técnica, e essa criação da criatura também é uma continuidade do primeiro movimento de criação que vai ecoando em cada nível de forma diferente. Nada, criação, formação, fabricação. Para o pensamento cabalístico, as letras elas já existiam desde a fase da criação, porque os mandamentos já tinham sido escritos nessa fase, muito antes do mundo ser criado, apenas teriam sido entregues a Moisés através das tábuas. Como não existia ainda pergaminhos ou tábuas antes do mundo ser criado, os cabalistas dizem que Deus inicialmente escreveu a Torá com fogo negro sobre fogo branco. E, com as mesmas letras que escreveu a Torá, formou o mundo através da combinação dessas letras que formavam os nomes verdadeiros das coisas. A gente está falando aqui de uma linguagem que não se dá por convenção, como acontece em Soci e em Lacana. A crença é de que o nome a ser escrito por Deus não apenas representa o objeto nomeado, mas cria esse objeto no mundo. Então, o alfabeto hebraico ele é entendido como sagrado, porque existe um nome, existe a coisa porque existe um nome, e não o contrário. E como eu falei, cada letra ela possui um valor numérico, então a gente junta essas letras para formar uma palavra, consequentemente essa palavra ela tem um valor numérico dado pela soma dos valores dessas letras. E, obviamente, vai haver palavras diferentes com os mesmos valores. Ou porque são formados pelas mesmas letras, ou porque, mesmo com letras diferentes, a soma dessas letras deram um mesmo resultado. E aí que entra, mesmo que em palavras diferentes, né? E aí que entra a gemátria, que se fala muitas vezes gematria, mas a pronúncia do hebraico seria gemátria mesmo. E outras técnicas cabalísticas também que eu vou abordar daqui a pouco. Bom, então a gente vai aqui para o Pardes, que é as formas de interpretação da Torá. Os cabalistas eles têm um termo chamado Pardes, que são as formas, eu não tenho certeza se a pronúncia é essa, tá? Mas é escrito dessa forma, que são as formas de interpretar a Torá. Existem 4 formas e é esperado que um cabalista faça uso de todas, senão ele não pode dizer que compreende o que está nas escrituras. A palavra Pardes é um acrônimo formado a partir das letras iniciais dos 4 métodos de interpretação, que são Peshat, sentido literal ou simples do texto, né? Trata-se da leitura direta, gramatical e histórica, é o ponto de partida e base para os demais níveis, ou seja, o cabalista precisa acreditar na literalidade ali do texto das escrituras. O seguinte é remes, é o sentido alegórico ou simbólico, e essa leitura ela busca indícios e sugestões ocultas no texto, geralmente através de jogos de palavras, analogias ou referências cruzadas. Derash, a interpretação homilética ou midrástica, explora o texto por meio de histórias, parábolas, interpretações éticas e morais, como nos ensinamentos dos sábios do Talmud e do Midrash, que são comentários de rabinos sobre as escrituras. E o Sod, sentido esotérico ou místico, esse é o domínio da Cabala propriamente dita, onde se interpretam os segredos ocultos da Torá, muitas vezes utilizando a gemátria, numerologia hebraica, combinações de letras e conceitos metafísicos como a Sefirot, o Ensuf e o Zohar. O que nos interessa aqui é o Sod. Bom, dentro do Sod, a gente vai ter a gemátria, que é o método de interpretação
das palavras com base no valor numérico de suas letras. A Temurá, técnica que revela sentidos ocultos ao permutar letras segundo sistemas fixos de substituição, seria você ficar mudando letras de lugar. E Notaricon, um procedimento que interpreta palavras como acrônimos ou formações compostas por iniciais ou outras palavras. Bom, eu trouxe um exemplo de Gematria e de Temurá, porque eu acredito que sejam que fazem mais sentido para o que a gente está abordando aqui. No outro caso, o Notaricon também teria, mas não tão diretamente. Então, eu vou deixar ele de fora dessa vez. Bom, primeiro a Gematria. Aqui a gente vai ter a palavra Rai, que significa vida. Rai, CH tem som de R. E que as somas das palavras vai dar, das palavras não, das letras que compõem a palavra Ra, vai dar 18. E a palavra Iové, que significa desejará, que também vai ter o valor de 18 quando você for calcular as letras. Logo, para um cabalista, é possível interpretar que o ato de desejar e de viver possuem a mesma natureza. Ou seja, são dois significantes que, embora tenham significados diferentes no uso diário, para o místico, compartilham de um mesmo significado, fazem parte de uma mesma cadeia de sentido. E esse sentido ele é revelado pelo número. Então, o cabalista vai pegar as palavras das escrituras e calcular para encontrar os significados profundos que não estão ali na literalidade do texto. E aí a gente já começa a se aproximar um pouco do que Lacan fala no Seminário 10. Bom, Temurá. Na Temurá a gente vai ter a palavra, aqui como exemplo, né, a gente vai ter a palavra oneg, que significa prazer ou deleite. Mas se a gente mudar as letras de lugar, a gente vai obter a palavra negar, que significa praga. E era uma palavra usualmente utilizada nas escrituras para se referir à lepra, e a lepra era considerada uma doença que acometia pessoas impuras. Nesse sentido, uma pessoa que se entrega aos prazeres se torna impuro e desenvolve lepra. Era essa a lógica. Prazer e lepra possuem ali as mesmas letras, indicaria que elas dividiriam a mesma natureza, e nesse caso o valor numérico também vai ser o mesmo, mas além do valor numérico ser o mesmo, as letras também são. Isso é uma outra prática comum aos cabalistas se debruçarem sobre os textos bíblicos, pegarem palavras e permutarem, ou seja, testar outras combinações daquelas mesmas letras, e assim formar palavras diferentes que podem indicar para o místico uma interpretação mais profunda daquele texto. Algo que não está posto no texto de forma literal, mas que você pode acessar dentro daquela técnica mística. Então, agora a gente vai voltar para o que Lacan falou no Seminário 10. Bom, vou reler o... Peraí que eu passei demais. Vou reler aqui o que ele falou. Bom, na página 93 do Seminário 10, Lacan diz: um dos que são aqui evocados, e isso realmente não equivale a designar ninguém em meu auditório, chamou-me um dia, num bilhete particular, de último dos cabalistas cristãos. Fiquem tranquilos, se é possível que eu me demore numa investigação que jogue propriamente com o cálculo dos significantes. Minha gemátria não se perderá em seu cômputo. Nunca me fará tomar, se me atrevo a dizê-lo, meu gato pela lebre do conhecimento. E mais, se essa lebre se revelar surda, mais me fará, se necessário, reconhecer nela o meu gato. Bom, o que Lacan quer dizer com isso? Bom, alguém chamou ele de o último cabalista cristão, embora exista uma cabala cristã que teve origem no Renascimento, em diálogo ali com o neoplatonismo renascentista, com Pico della Mirandola. Eu não acredito que seja ela exatamente que a pessoa se referiu. A palavra cristão aparece aqui, bem provavelmente, pelo fato de Lacan não ser judeu. E a comparação se dá por essas semelhanças que eu apresentei para vocês entre as técnicas místicas da Kabbalah, que se utilizam de palavras
e a teoria dos significantes e os jogos de linguagem que são típicos ali da psicanálise lacaniana. Porém, ele vai dizer que se que o público ele pode ficar tranquilo com relação a isso, porque mesmo se ele se demorar ali numa investigação desses cálculos de significantes, a gemátria dele não vai se perder no cômputo. E ele nunca vai tomar o gato dele pela lebre do conhecimento, ou seja, a grande diferença que ele aponta entre a teoria dos significantes que ele traz e a perspectiva mística dos cabalistas é que os cabalistas eles acreditam obter algum tipo de conhecimento a partir do cálculo desses significantes, por assim dizer, e já para ele essa lebre que aparece no texto representando o conhecimento se mostra surda, mas vai fazer ele reconhecer nela o gato. Ou seja, o que Lacan quer dizer é que a psicanálise ela não está procurando conhecimento no significante, mas sim um não saber do sujeito. O que esse sujeito não sabe. Então, vai haver aqui uma diferença bastante grande, inclusive, sobre a perspectiva mística, né? Porque o místico acredita estar acessando ali uma verdade que está escondida nesses jogos de linguagem. E embora se fale de uma verdade do sujeito, o ponto de Lacan é o não saber que esse sujeito tem com relação a ele mesmo. Bom, deixa eu ver aqui. E aí ele fala ainda que quanto mais essa lebre suja, essa lebre surda aparecer, né, mais ele vai reconhecer nela o gato dele, ou seja, ele vai reconhecer nela esse sujeito que é surdo para o que diz e o sentido que vai ser dado a posteriori a isso. Agora a gente vai chegar na capa propriamente do seminário. Eu não concordo muito com a escolha dessa obra em específico para estampar a capa do seminário, porque eu acho que ela já é uma representação de Adam Kadmon influenciada por diversas outras correntes esotéricas. Vocês podem ver na imagem símbolos astrológicos, chakras, yin yang, enfim, todo um sincretismo de símbolos que apontam muito mais para a visão particular do artista do que para o conceito que está sendo evocado dentro do seminário, que é a ideia desse homem primordial da Cabala. Tem muitas outras representações tradicionais do Adam Kadmon que poderiam ter sido usadas, inclusive poderiam caber por completo na capa, porque essa aqui é uma arte muito grande e ela precisou ser cortada, e a imagem do Adam Kadmon cortada tira muito do sentido da própria imagem, que associa as partes do corpo dele com etapas da criação. Como o próprio nome da obra diz, é uma anatomia oculta, mas essa anatomia na capa ficou cortada. Então, a Dankadimon, ela é a estrutura da própria, ele é a estrutura da própria árvore da vida. Vocês devem lembrar que eu expliquei que a palavra sefirá, ela não significa número, mas sim contagem. Isso porque não atribui simplesmente um número para cada um desses pontos coloridos que vocês vão ver nele, que são as sefirot, que eu já expliquei o que são. No primeiro, a gente vai ter um, mas no segundo, a gente não vai ter o 2 direto. A gente vai ter um 2. Porque para existir o 2, sempre vai ser necessário haver o 1. E assim vai ser para todos os pontos até chegar no último, que a gente vai contar de 1 a 10. E não simplesmente dizer 10 quando chegar naquele último que está nos pés da imagem humana que tem na árvore. Isso quer dizer que o décimo, ele possui em si todos os números que vieram antes, e é a partir deles que ele vai ser constituído. Como eu falei também, as sefirot são etapas da criação. E o ser humano ele surge nessa última etapa. Então ele vai ter dentro de si tudo que veio antes nas outras etapas criacionais. Porque isso ele vai ser, por isso que ele vai ser entendido como um microcosmo para os cabalistas também. Então, o que os cabalistas chamam de Adam Kadmon também é a figura feita do barro.
algo formado a partir do que já foi criado, como expliquei também. Ou seja, não se trata de algo criado a partir do nada, o barro se torna um símbolo para toda essa estrutura que veio antes, e as 9 sefirot anteriores a essa 10ª também, elas são o barro que veio antes. Então, uma ideia bastante comum na tradição cabalística, e que Lacan vai fazer uso na lição 20 do seminário 14, é a de que essa figura ela seria um hermafrodita. Adam Kadmon não é nem homem nem mulher, mas ele carrega esses dois significantes em potencial, embora seja suposto como homem quando se fala dele, ou Adam Kadmon. Então, Deus extrai Eva da sua costela, da costela de Adam Kadmon. E essa extração, ela não é apenas a criação da mulher a partir do homem, ela é a criação da divisão do sujeito. A gente tinha esse humano primordial, ao ter seu corpo separado em duas partes, uma delas se torna uma mulher e a outra se torna um homem. Então, Adam Kadmon, ele é o homem, e após da divisão ele se torna Adão, que é um homem, e Eva, que é uma mulher. Percebem que aqui está posto também a ideia de Lacan de que a mulher não existe. O que existe é uma mulher. E ela vem desse o homem, dentro dessa analogia que Lacan faz. Esse acontecimento mítico em torno do Adam Kadmon aparece no seminário como uma representação da impossibilidade da relação sexual. Isso que, para haver uma relação, é necessário que haja dois. A relação de um sujeito com outro sujeito, que funcione para ele como uma alteridade plena, mas não é o que ocorre. Do ponto de vista de Lacan, o que o sujeito está buscando no sexo é o resto. O que está faltando na sua própria constituição de sujeito, ou seja, o objeto A. A parte do sujeito que ficou de fora durante a inserção na linguagem, a parte do sujeito que não pode ser dita por nenhum significante. Aqui é importante explicar o conceito de que Lacan traz para falar desse um homem e uma mulher, que é retirado, na verdade, da lógica de Frege. Vamos pensar que o número, na perspectiva do senso comum, ele é geralmente associado, assim como qualquer valor numérico, para determinar a quantidade de objetos. Eu posso dizer aqui, eu tenho um lápis. Isso porque eu tenho esse objeto isolado de outros. Essa perspectiva é de que é um produto da experiência empírica. Mas Frege, ele entende de uma forma bastante diferente, que para ele há o conjunto vazio, e o surge quando algo nesse vazio é identificado como algo que se pode contar. Olha a contagem aí de novo. O ele não seria, portanto, algo que está presente ali, mas sim algo que foi marcado, e que a partir de receber, desse momento que recebe essa marca, passa a se diferenciar do fluxo indiferenciado restante no vazio, mas também rompe com a totalidade que havia até então nesse vazio. Porque se foi marcado, ele foi dividido do restante que continua indiferenciado. Lacan vai aplicar isso à teoria dos significantes. Nela, a gente pode entender o próprio sujeito como resultado de uma marcação em um conjunto. E essa marcação é o significante. Mas assim como na lógica de Frege, essa marcação ela delimita algo nesse fluxo indiferenciado, ou seja, divide o sujeito da totalidade vazia que havia antes. E por mais que o sujeito busque por outros significantes que possam dizer esse sujeito por completo, ou seja, sem deixar permanecer algo indiferenciado, não vai ser possível. Um significante que aponta, que possa eliminar a falta, é isso que ele busca. E toda marcação de significante sempre será uma delimitação dentro de um conjunto maior que escapa a essa delimitação. O sexo, para Lacan, é uma das muitas tentativas de recuperar esse pedaço faltante
e por isso nunca vai ser sobre o parceiro correto ali para a relação, mas sobre o sujeito recuperar a parte de si que ficou no real. Então, em outras palavras, não há relação, porque está cada um por si. O que Lacan diz no Seminário 14 é que o sujeito de interesse no ato sexual é o homem e a mulher, não um homem e uma mulher. O que está em jogo é uma tentativa de um homem alcançar o estatuto de o homem e uma mulher alcançar o estatuto de a mulher. Estatuto esse que para a mulher não existe no simbólico e para o homem é inalcançável. Mas que basicamente gira em torno da relação do corpo com alguma coisa que está separada desse corpo depois de já ter feito parte do corpo. Claro que aqui a gente está falando da lógica fálica, que é essa dos significantes que ocorre no campo simbólico. No Seminário 20, Lacan vai falar também do gozo outro, que ele chama também de gozo feminino, e que não se dá dentro da lógica fálica. Isso quer dizer que aponta para fora da fantasia e se direciona para o real, para o que não pode ser dito, que não é simbolizado. Essa forma de gozo, Lacan diz que é a mesma do transe místico, e que o místico não consegue descrever sua experiência, porque a linguagem não dá conta. Agora, uma crença cabalística que dialoga muito com esse tema, e não sei se Lacan estava ciente, porque ele não menciona no texto, é a ideia de que a essência humana é um vazio que anseia por ser preenchido. Os cabalistas, eles descrevem o ponto da árvore onde o ser humano estaria situado como um vaso, esperando ser preenchido pela luz divina. E as Sefirot demarcam o percurso da luz divina, que emana do Criador, até chegar na criatura. Cada Sefirá funciona como um vaso cheio de luz divina. A primeira representa a fonte dessa luz, que é onde está a primeira manifestação do Criador, e a última, onde está a criatura. A essência do Criador é chamada de qualidade de doação. É um vaso que não possui nenhum outro acima dele, mas que está cheio de luz infinita. Como não tem nenhum outro acima dele, ele não recebe de lugar nenhum essa luz, apenas tem ela ali e o que ele vai fazer com ela, ele vai doar. O que ele apenas dá sem receber é que Deus pode ser definido como bom, segundo os cabalistas. Apenas porque ele apenas dá e não recebe. Não teria nada a ver com a ideia comum de bondade. Bondade é que ela é definida como dar e não receber. As Sefirot, que estão abaixo, recebem a luz da que está acima e doam para as que estão embaixo. Mas isso até chegar na última. A última, ela não doa para ninguém porque ela é a última, então ela só recebe. E é onde a humanidade está situada dentro dessa perspectiva. Então, a natureza humana, ela é desejo de receber essa luz divina que está lá nesse lá do início da árvore e que vai doando para as outras até chegar nela. E isso, para os cabalistas, estaria por trás da nossa natureza egoísta de buscar sempre a nossa satisfação. E colocaria a nossa natureza também como essencialmente oposta à natureza do Criador, que é qualidade de doação. E é interessante que embora Lacan não cite explicitamente essa teoria da Cabala nesses textos, no seminário 7 sobre a ética da psicanálise, ele tem uma aula chamada Criação ex nihilo, que seria a criação a partir do nada, como eu vinha falando até aqui. É aquele mesmo conceito. E o Lacan vai falar justamente de um vaso como símbolo do vazio da falta no sujeito e vai se ligar totalmente com esse tema. Embora ele comece a discussão citando a palavra vaso de Heidegger, em um texto de Heidegger, ele diz que não vai usar na mesma conotação ali de que Heidegger estava usando. Ele vai puxar para um outro sentido, e aí ele vai caminhar muito mais na direção da Kabbalah, embora ele não cite isso explicitamente.
Bom, e agora para pensar mesmo, eu trouxe, aproveitando o tema místico do seminário de hoje, para finalizar, eu trago esse trecho da página 103 do seminário 20, para que a gente reflita um pouco. Nessa passagem, Lacan diz: essas jaculações místicas não é lorota nem só falação, é em suma o que se pode ler de melhor. Podem pôr em nota de rodapé nota, acrescentar os escritos de Jacques Lacan, porque é da mesma ordem. E com isso eu encerro a minha apresentação. Agradeço a escuta de vocês, espero que tenha ficado compreensível abordar dois assuntos tão complexos como psicanálise lacaniana e cabala é um desafio, mas obrigado. Será que eu posso já? Ah, tá bom. Deixa eu ligar a câmera. Aí, pronto. Ricardo, muito iluminadora, digamos assim, sua apresentação hoje, para entrar nesse tema da mística. Mas eu queria voltar um pouco, porque eu sinto que esse tema é muito interessante, porque, de certo modo, ele trata da. O que eu vou perguntar agora, ele trata da interseção que existe entre a cultura judaica e a cultura helênica. Eu penso aqui na figura de Filon de Alexandria, que teve, enfim, à frente da Academia de Platão. Enfim, na sucessão que veio depois ali da morte do Platão, ele teve à frente, foi muito influente naquele momento. E eu me lembro que ele influenciou, inclusive, pensadores como Plotino depois, que vão falar justamente do Uno, né, que pegam a ideia de bem do Platão, que já é uma espécie de essa coisa da... Lembra essa ideia da árvore, né, de um tronco que vai dando os galhos? Enfim, falar em árvore me lembra da crítica do Deleuze e do Guattari ao Platão, né, que eles não gostam de árvores. Mas, enfim... Ah, mas o que eu quero dizer é que, enfim, até que ponto essa tradição da Cabala, que é medieval, né, pelo que eu pude entender, até que ponto ela está influenciada por essas ideias que o Plotino e mais o Filon de Alexandria, né, que às vezes era chamado de Filon, o judeu, enfim, vão mobilizar ali na antiguidade ainda. Até que ponto essas ideias elas estão, enfim, se você já é familiarizado com o tema, mas até que ponto você sente que elas entram nessa discussão e influenciam, né? Porque eu vejo muito essa discussão do mesmo no Lacan tá muito permeada, enfim, então onde eu posso constatar por essa coisa do Plotino, dessa obsessão com o Uno como essa ideia que fundamenta o todo, né? Que, enfim, ao qual tudo se refere no final das contas. Que é associada à ideia do Deus judaico e também do Deus cristão, e posteriormente do Deus islâmico também, Alá, que é costumeiro chamar de Alá, né? Mas Alá é só a palavra para Deus em árabe, mas enfim. Acho que é nesse sentido a minha pergunta. É interessante você trazer esse tema Filão de Alexandria, porque ele vai ter alguma relação com a tradução que é feita posteriormente do que eu falei aqui no início, eu não sei se você já tinha entrado, sobre o nada. Porque
como eu falei, a ontologia ali de criação dos cabalistas, ela se dá em 4 etapas, né? Que é o nada, a criação a partir do nada, a formação a partir do que foi criado e a fabricação. Então, são conceitos hebraicos para cada uma dessas etapas, e a primeira, que é a do nada, geralmente ela recebe o nome de Atzilut. E Atzilut, durante muito tempo, foi traduzido como mundo arquetípico. E a palavra arquétipo, ela surgiu com Filon de Alexandria, né? E mais tarde ela vai ser usada, inclusive, por Jung, que vai ter um viés místico muito maior do que o que a gente vai encontrar na psicanálise, né? Então, bom, a questão do platonismo, o platonismo, eu não sei tanto sobre essa questão do Uno, mas eu sei que há uma influência bem grande do Plotino, né, na mística, e na mística no geral, na mística ocidental no geral, mas há estudos que apontam para a influência do platonismo, neoplatonismo, sim, sobre a Kabbalah. Também a hermética, né, a tradição hermética que também vem ali do mundo helênico, só que existe também, com relação a esse aspecto, uma influência mútua, né, que o Scholem ele vai falar que há uma influência tanto de um lado como do outro, nesse sentido da hermética, pelo menos. Que a Kabbalah, ela recebe muita influência, mas ela também influencia bastante a hermética, porque a hermética, ela reviveu, né, no Renascimento, com esqueci o nome dele agora, o filósofo que traduziu pela primeira vez para o latim as obras de Platão. O, o, é, enfim, Cosimo de Médici contratou esse filósofo, que eu não estou conseguindo lembrar o nome, para traduzir as obras de Platão. Mas ele disse, não dê tanta prioridade para Platão, não, que ele não é tão importante assim, vamos dar para os textos da hermética. E aí ele priorizou traduzir todo o corpus de textos herméticos, e na época ainda rolava ali um vários movimentos cabalísticos bem fortes, e houve muita troca disso, até com a cabala cristã, que se formou depois, a cabala cristã muito mais influenciada pelo neoplatonismo, inclusive, do que a judaica, mas a gente vai encontrar, eu diria que na própria estrutura da árvore da vida, muito do que a gente vê na linha de Platão, na República. Isso, Marcílio Fitino, ele mesmo. Mas é isso, eu não sei tanto sobre a questão do Plotino que você perguntou, mas a questão do platonismo, neoplatonismo, há uma influência maior na cabala cristã, mas na judaica também. E, inclusive, o diagrama da árvore da vida que eu trouxe aqui, ele foi criado por cristãos, na verdade, com base no texto judaico. Eles disseram, dá para fazer um desenho a partir disso. E aí os judeus olharam e pensaram, e não é que ficou bom mesmo esse desenho dos cristãos, e passaram a usar. Foi basicamente isso que aconteceu. Não sei se respondi muito bem sua pergunta. Eu acho que só ficou um pouco obscuro para mim essa coisa da hermética. Ela influenciou então tanto a tradição cristã quanto a judaica, quanto foi influenciada pelas duas? A tradição hermética, ela é uma forma de gnosticismo, né? Então, ela surge Hum. lá como gnosticismo, só que ela ficou perdida ali na Idade Média, ninguém falava muito disso. Tinha algumas traduções mais para o árabe do que para línguas europeias, para latim, enfim. Mas o Marcílio Fitino pega isso, ele consegue traduzir a obra completa relacionada ao corpus hermético, e aí, inclusive, numa igreja de Siena, vai ter uma imagem lá de Hermes Trismegisto, que é a figura central da hermética, né? Dentro da igreja, graças a Fitino, e a ideia que eles tinham que Platão tinha sido influenciado pelo Hermes, quando, na verdade, os textos herméticos são bem posteriores e influenciados por Platão, né? Mas aí, quando isso ressurge no Renascimento, a Cabala estava em alta no Renascimento também. E aí, os cabalistas cristãos se utilizavam de muitos textos herméticos, e
acabavam influenciando os judeus e os judeus influenciando os cristãos, e assim acontecia uma troca de uma forma que não é nem possível separar muito bem o que é dos cristãos, o que é dos judeus nessa história. Ficou claro? Jonathan? Boa noite, Ricardo. Boa noite. Primeiramente, obrigado pela tua fala. Queria antes fazer um pedido assim para que você repassasse um pouco as referências, assim, referências de pesquisadores que estão interessados nessa aproximação entre psicanálise e cabala, e queria entender se nessa tua pesquisa tu esbarrou em algum momento na possibilidade ou em algum trabalho que aproxime a árvore da vida ou do grafo do desejo ou de alguma outra representação topológica do Lacan. Se te parece algo a princípio viável, quanto que é possível ou não fazer esse tipo de aproximação com essas representações topológicas. Muito bom. Eu não passei por nada com relação ao grafo do desejo, mas eu achei bem interessante isso que você falou, porque eu acho que talvez seja possível, não como uma influência direta, não acho que Lacan montou o grafo do desejo influenciado por isso, mas eu acho que dá para fazer uma leitura, talvez, de fato. Agora, com relação às referências, tem alguns artigos que eu posso divulgar depois, eu não tenho o título deles e os autores no momento em mãos, mas eu posso mandar no grupo do CIPS em geral, acredito que você faça parte. Mas, enfim, a pesquisa com relação à mística e à psicanálise parece que ela se concentra muito mais em torno da mística cristã, principalmente por causa do Seminário 20, né, que Lacan vai tratar daquelas experiências místicas de alguns santos católicos e também João da Cruz com a Noite Escura da Alma. E a maioria dos artigos que eu encontrei foi com relação a esse tema, né? Então, eu procurei elaborar para essa apresentação muita coisa, né, com base nas minhas próprias leituras mesmo, de ambos os assuntos, né? A Kabbalah e o... Começou, na verdade, com o Seminário 10, quando a gente estudou esse seminário no CIPSE ano passado, e eu esbarrei com esse trecho que ele fala que alguém tinha chamado ele de cabalista cristão, e eu achei muito curioso e resolvi ir atrás do porquê, né, que isso se daria. Qual é a influência? Por que ele seria um cabalista cristão, né? Meu palpite logo de cara foi a partir dos significantes, porque ele menciona no próprio texto, né, ali a questão do significante, e aí eu já pensei logo nesse jogo de palavras que tem na Kabbalah, e aí fui fazendo algumas leituras, muito da história da Kabbalah, com esse livro que eu sugeri, que é o do Gershon Scholem, A Mística Judaica. Utilizei também alguns textos do Aryeh Kaplan, que é um rabino, que era astrofísico, virou rabino, e ele publicou muita coisa sobre o simbolismo da Kabbalah, assim, muita coisa mesmo, ele tem muito livro, embora a tradução para o português tenha poucos ainda. E aí eu utilizei alguns livros deles e alguns artigos, mas os artigos, como eu falei, eles focavam mais no Seminário 20, que não era tanto o que eu estava buscando. E ali para a parte do Seminário 14, eu fui na explicação que Lacan mesmo dá ali, né? Ele faz uso desse termo Adam Kadmon, que é mais conhecido assim pela mística judaica mesmo, e desenvolve a partir disso essa ideia de o homem, um homem e uma mulher, que vai falar ali da divisão, da não relação sexual. Vai ser um capítulo do Seminário 14 todo em torno dessa figura do Adam Kadmon, de elaborações em cima disso, e aí provavelmente foi isso que levou, né, a escolha da capa. Mas são essas informações que eu tenho, mas eu posso passar assim, os materiais que eu li depois certinho no grupo, divulgar de alguma forma. Perfeito, Ricardo, obrigado. Mais alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Então, acho que a gente pode encerrar. Lembrando que o próximo seminário, mês que vem, é com o Jaider. Ele vai falar sobre o texto Repetir, Elaborar, de Freud. E então, até a próxima.